Ao longo dos séculos, tem surgido entre os registros históricos e textos sagrados questionamentos sobre a relação de Yeshua, Jesus, com as leis e tradições do judaísmo. Teria ele observado plenamente a Torá, a lei de Deus entregue a Israel através de Moisés? Será que ele se absteve de consumir certos animais como o porco, peixe de couro, camarão e outros seres vivos considerados impuros segundo a Torá? Ele participava ativamente das festas religiosas de seu povo? Quantas vezes ele orava? Neste vídeo, abordaremos assuntos intrigantes sobre a vida de Yeshua que geralmente não são transmitidos da forma correta na maioria das igrejas. Junte-se a nós nessa jornada de conhecimento enquanto desvendamos os costumes e leis que faziam parte da cultura do nosso Salvador. Mas antes de falarmos sobre este assunto, quero deixar um convite a você que sonha conhecer Israel. Desfrute de uma experiência única participando de uma de nossas caravanas. E o melhor, com valores abaixo do mercado. Quer saber mais? Então pause este vídeo e escreva nos comentários: sim, quero conhecer Israel, e logo te responderemos. Ou se preferir, nos contate através do e-mail que se encontra na descrição, abaixo do vídeo. A vida de Yeshua teve um início significativo com o papel de Miriam, Maria sua mãe, e de seu pai legal, Yosef, José. Desde o seu nascimento, eles o criaram seguindo estritamente as leis da Torá. Logo após o seu nascimento, ele foi circuncidado ao 8º dia, de acordo com o mandamento. Esse ato foi um símbolo da aliança entre o Eterno e seu povo escolhido, demonstrando o compromisso de sua família em seguir os mandamentos da lei. À medida que crescia, Yeshua demonstrava uma compreensão profunda e uma autoridade incomum em relação à lei de Deus e às Escrituras sagradas. Ele ensinava com autoridade e sabedoria, como alguém que estava plenamente ciente de sua conexão íntima com o Pai Celestial. Embora tenha sido criado em uma família devota e tenha aprendido as tradições judaicas, o conhecimento de Yeshua sobre as Escrituras sagradas e a espiritualidade ultrapassava as limitações do ensino humano. Ele revelava mistérios espirituais e entendia a verdadeira essência da lei, indo além das interpretações rabínicas tradicionais da época. Enquanto seguia com devoção à lei do Eterno, Yeshua criticava algumas tradições impostas por líderes religiosos do judaísmo. Ele enfatizava a necessidade de priorizar os mandamentos mais importantes da Torá, como a justiça, a misericórdia e a fé, em vez de se concentrar excessivamente nos detalhes menores das tradições. Por exemplo, os líderes religiosos impunham regras rigorosas sobre a observância do Shabat, o sábado, enfatizando a proibição de qualquer trabalho ou atividade no 7º dia. De fato, de acordo com a Torá, o Shabat, conhecido como o dia de descanso, é um dia de absoluto repouso, no qual as atividades trabalhistas são proibidas. A crítica de Yeshua não era em relação ao mandamento em si, mas sim à interpretação restritiva e excessivamente legalista que os líderes religiosos impunham sobre a observância do Shabat. Eles adicionavam regras e regulamentos detalhados que tornavam quase impossível cumprir a lei sem infringir alguma norma extra imposta por eles. Os fariseus, um grupo de religiosos judeus, consideravam certas atividades como trabalho proibido no Shabat, mesmo que não fossem explicitamente mencionadas na Torá. Eles criaram uma lista extensa de proibições que incluíam tarefas consideradas simples ou cotidianas. Yeshua, por outro lado, buscava relembrar o verdadeiro propósito do mandamento. Ele ensinava que o Shabat foi instituído para o benefício do ser humano, um dia para descanso, adoração e renovação espiritual. Ele criticava a abordagem legalista que sobrecarregava as pessoas com restrições desnecessárias, desviando-se do verdadeiro espírito do mandamento.
Em algumas ocasiões, Yeshua realizou curas e milagres neste dia para enfatizar que o amor, a misericórdia e a compaixão deviam prevalecer sobre as regras estritas. Suas ações buscavam restaurar o significado original do Shabat como um dia de comunhão com o Eterno e de demonstração de cuidado e compaixão ao próximo. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Como judeu, nascido debaixo da lei, Yeshua observava fielmente os mandamentos da Torá, sem, porém, cumprir certas tradições judaicas que invalidavam a palavra do Eterno. Ele participava das festas religiosas de seu povo, incluindo o Pêssar, a Páscoa, Shavuot, o Pentecostes e Sucote, a festa dos tabernáculos. Essas festas eram oportunidades importantes para se reunir com a comunidade e celebrar eventos históricos e a bondade do Eterno. Também fazia orações pelo menos 3 vezes ao dia, pois, como todo judeu devoto, começava e terminava seu dia com preces ao Eterno. A oração fazia parte integrante de sua vida, tanto em momentos de devoção pessoal, como em reuniões nas sinagogas e em eventos comunitários. Yeshua também usava o tzitzit em suas vestes, franjas rituais com um cordão azul, conforme prescrito na Torá, como um lembrete constante dos mandamentos divinos. Todo judeu deveria ter nas bordas de suas vestes este lembrete. Yeshua, em certa ocasião, criticou o mau uso deste mandamento por parte dos escribas e fariseus. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. A crítica de Yeshua diz respeito ao motivo pelo qual esses líderes religiosos estavam praticando ações que se desviavam do objetivo do mandamento, e não contra o mandamento. Eles estavam mais preocupados em serem vistos e elogiados pelos outros do que viver verdadeiramente uma vida piedosa e obediente aos mandamentos de Deus. Eles usavam filactérios ou tefilim, caixinhas contendo textos das Escrituras, e franjas maiores do que o comum para chamar a atenção para sua aparente piedade e mostrar-se como exemplos de observância religiosa. A Bíblia menciona que, em certa ocasião, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue por 12 anos estava desesperada por uma cura. Ela acreditava que, se ao menos tocasse a orla das vestes de Yeshua, onde havia o tzitzit, seria curada. Como judeu, Yeshua também seguia as leis de Kashrut, que estabelecem quais alimentos são considerados puros e adequados para consumo. Entre essas leis, encontra-se a proibição de comer carne de porco, considerada impura de acordo com a Torá. Porém, alguns têm argumentado que Yeshua, mesmo nascido debaixo da lei, transgredia a lei. Para isso, citam alguns textos bíblicos fora do contexto, como o seu discurso registrado em Mateus capítulo 15, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. No entanto, essa passagem bíblica está relacionada a um confronto entre Yeshua e os escribas e fariseus sobre uma das tradições rabínicas, Netilat Yadayim, a lavagem ritual das mãos, e não sobre as leis de Kashrut. A lavagem ritual das mãos é realizada entre os judeus até aos dias de hoje e em ocasiões especiais, inclusive antes das refeições. Um recipiente de água é utilizado, e a pessoa lava suas mãos, com o objetivo de remover qualquer impureza ritual que pode ter sido adquirida durante suas atividades diárias. Acredita-se que, dessa forma, a pessoa está sendo grata ao Eterno pela refeição, se purificando e se preparando adequadamente para sentar-se à mesa e compartilhar a refeição. Embora essa prática não fizesse parte da Torá, os fariseus e escribas consideravam-na uma demonstração importante de devoção religiosa
e observância dos preceitos religiosos. Eles acreditavam que, ao cumprir essas tradições adicionais, estariam sendo ainda mais cuidadosos em sua obediência à lei de Deus e estabelecendo um padrão de piedade para a comunidade. Porém, Yeshua enfatizava que a pureza não era apenas uma questão de práticas externas, como a lavagem ritual das mãos, mas também uma questão de pureza do coração e da intenção moral. Ele criticava os fariseus por se concentrarem excessivamente em práticas externas, enquanto negligenciavam questões mais fundamentais de justiça, misericórdia e amor ao próximo. Segundo o contexto que acabamos de analisar, Yeshua não estava liberando o consumo de animais considerados impuros pela Torá. Tanto é que Pedro, que estava presente nesta ocasião, após indagar o mestre, recebeu o significado pleno destas palavras. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: "Explica-nos essa parábola." Yeshua, porém, disse: "Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem." Alguns anos após a ascensão de Yeshua, podemos observar por meio do texto bíblico que Pedro continuou a respeitar as leis de Kashrut. Em uma visão, ele viu animais considerados impuros e, nesta ocasião, declarou que nunca havia comido qualquer coisa impura ou imunda. E foi-lhe dirigida uma voz: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Mas Pedro disse: "De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda." E segunda vez lhe disse a voz: "Não faças tu comum ao que Deus purificou." Essa postura de Pedro demonstra que Yeshua não revogou a proibição de consumir animais impuros durante o confronto com os escribas e fariseus. Caso contrário, Pedro teria tido a oportunidade de começar a consumir esses animais naquela ocasião. Porém, alguns, numa segunda tentativa, sugerem que Pedro abandonou as leis de Kashrut a partir dessa visão. Eles argumentam que o apóstolo começou a consumir animais impuros, pois a voz que lhe falava afirmava que esses animais haviam sido purificados. No entanto, continuando a leitura, vemos que essa visão não foi uma revogação da lei de Kashrut, ou um incentivo para que judeus que aceitavam Yeshua devessem abandonar suas práticas alimentares. Em vez disso, a visão ensinou ao judeu Pedro que o evangelho de Yeshua também era destinado a todas as nações, e que ele deveria compartilhar a mensagem de salvação com todas as pessoas, incluindo os gentios, como no caso do centurião romano Cornélio e sua família, que eram considerados impuros aos olhos da comunidade judaica. Em resumo, vimos que o que tornava Yeshua e seus discípulos ainda mais notáveis era a perspicácia que possuíam para reconhecer que nem todas as tradições humanas que se agregavam à lei eram condizentes com o verdadeiro espírito da Torá. Com discernimento e sabedoria, eles apontavam as distorções e interpretações equivocadas que haviam sido introduzidas pelas autoridades religiosas ao longo dos séculos. Essas críticas não eram um desrespeito à herança cultural e religiosa, mas um chamado à reflexão profunda e ao retorno às raízes genuínas da fé. Yeshua e seus discípulos buscavam resgatar a essência da mensagem divina, lembrando a todos que a Torá é, em seu cerne, uma expressão de amor, compaixão e justiça para com o eterno e o próximo. E você, o que achou deste vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever gratuitamente em nosso canal ativando o sininho de todas as notificações. Shalom, shalom!